Aleluia. Abra rapidamente a sua Bíblia, amados. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor está nesse lugar, Pai. Queremos, Pai, nos aquietar na Tua presença nesse momento, Pai. Tua palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu nome será exaltado entre as nações. Ó Pai, assim como o rei Davi, ele fez calar a sua alma, ele fez sossegar a sua alma, fez a sua alma se aquietar. Que as nossas almas se aquietem agora, Pai. Ou que Teu Espírito Santo, Pai, possa tomar o controle desse ambiente, tomar o controle da nossa alma, da nossa mente, dos nossos corações e aquietar as nossas almas, Pai. Nós queremos nos aquietar para ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Tua palavra diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que o Senhor nos aliviaria. Nós viemos a Ti nessa noite e Te pedimos, Senhor Jesus, aquieta o nosso coração, acalma a nossa mente, toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, todo temor do futuro, todo temor do que vai acontecer na nação brasileira. Nós depositamos tudo diante do Teu trono, Pai. Nós entregamos todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, os nossos sonhos. Nós depositamos tudo aos pés da cruz. E Te pedimos, Pai, que o Senhor reparta conosco agora do Teu jugo, do Teu fardo que é leve, do Teu jugo que é suave. Nos encha da Tua paz e nos dê ouvidos atentos à Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus está aqui, amém? Amém. Abra sua Bíblia em 2ª carta de Coríntios. 2ª carta de Coríntios, capítulo 4. Ministério Vinde às Águas, né? Porque nós temos a responsabilidade de compartilhar dessa água, né? Essa água límpida, como disse o João Carlos, né? Quando a gente estava conversando no carro, né? Essa água é pura. E por isso eu quero ler o capítulo 4 inteirinho, né? Quando a gente lê a Bíblia, é água pura. Você lê a Bíblia, não tem contaminação nenhuma, né? Aí quando entra o ser humano, aí pode ter uma misturinha, né? Mas enquanto é só a Bíblia, é água purinha. Não tem contaminação nenhuma aqui, né? A minha esposa vai precisar dar uma carona para alguém, mas ela já volta aqui. 2 Coríntios 4, todo mundo achou aí? Isso. 2 Coríntios 4. Mocinha linda. Todo mundo achou aí? Todo mundo achou aí? 2 Coríntios 4. Estou achando que vocês estão muito tensos, né? O pastor trouxe uma palavra de abertura meio forte hoje. Falar de dinheiro, né? Começar a célula falando de dinheiro, né? Mas é que aqui quem manda é o Espírito, né? A gente não tem uma sequência lógica. É Deus que faz, né? É Deus que faz. 2 Coríntios 4 diz assim a palavra de Deus. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andamos com astúcia e nem falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamos-nos a consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos,
mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Depois, um pouquinho mais na frente, ainda em 2 Coríntios, 2 Coríntios, Segunda Coríntios 12, 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Pai, em nome de Jesus, quero te dar graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para repartir. Mas, ao mesmo tempo, declarar, Pai, que nós estamos vazios, Pai. Estamos abertos para que o Senhor ministre o que o Senhor deseja comunicar na noite de hoje, Pai. O Senhor colocou algo no nosso coração, mas nós queremos dizer que Teu Espírito Santo tem liberdade nesse lugar. Pai, Tu conheces o coração de cada vida que chegou aqui. Tu sabes as lutas, Tu sabes as guerras, Tu sabes as provas, Tu sabes os desafios. Tu sabes tudo, Pai. Então, Tu é que sabe o que cada um aqui precisa ouvir, o que cada um precisa receber na noite de hoje. Por isso nós pedimos, usa-nos como esse texto que nós lemos aqui. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja do Senhor e não nossa. Então que esse tesouro que o Senhor depositou em nós possa vir à tona na noite de hoje e alcançar cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, Deus colocou no meu coração para estar repartindo com vocês hoje uma mensagem sobre espera. O tema da mensagem de hoje é sobre espera. Esperar.
uma das coisas mais difíceis que tem para o ser humano é aprender a esperar. Principalmente no tempo que a gente está vivendo. Se for incluir, né, crianças com TDAH e autismo, então, aí se para nós é difícil, então para eles é quase impossível. Por isso que hoje nos mercados, né, em alguns lugares, já tem lá os dizeres, né? Aqui é caixa preferencial, porque essas pessoas que têm essas síndromes, elas não têm a mesma facilidade de esperar que uma pessoa comum. Mas a verdade é, amados, que independente da pessoa ter alguma diferença em relação à outra, todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar pelo teste do tempo. Todos nós vamos ser provados no teste do tempo. E o teste do tempo, amados, arranca pedaços. O teste do tempo arranca pedaços. Eu duvido que tenha alguém aqui que não tenha sonhos, né? Duvido que tenha alguém aqui que não tenha sonhos. Todos nós temos sonhos. E se você entrou aqui sem nenhum sonho, eu quero profetizar que nessa noite você vai ganhar um sonho novo. Que Deus vai te dar novos sonhos. Porque nós precisamos sonhar, amém? O que nos mantém vivos são os sonhos. Uma pessoa que parou de sonhar, ela morre. Então nós não podemos parar de sonhar. Nós precisamos sonhar. Sonhar é bom. Né? Deus é um Deus de promessas. E Ele quer que a gente sonhe. Ele quer que a gente acredite num futuro melhor para o nosso Brasil. Ele quer que a gente acredite, né, que nós vamos ser pessoas muito prósperas. Vamos ser pessoas muito abençoadas. Vamos ser pessoas bem-sucedidas. Né? Todo mundo aqui vai poder ter uma boa casa, um bom carro, e poder dar um estudo bom para os seus filhos. Isso é bom. Né? Deus quer. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 1, que se a gente obedecer a Deus, nós vamos comer o melhor dessa terra. Então isso é promessa. Promessa para os filhos de Deus. Independente da situação econômica, independente de quem esteja no poder, a palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Né? O que Deus prometeu na sua palavra, a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, independente de quem está no poder, independente dos governantes, né? Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Né? Ele cumpre. Amém, amados? Então, nós precisamos ter expectativa. Às vezes, amados, que Deus tem colocado no meu coração, muitos de nós já apanhamos tanto nessa vida, já tivemos tantos sonhos frustrados, expectativas frustradas, promessas frustradas. Chega uma hora, a gente vai cansando. É que nem no casamento. O casamento ele precisa ser alimentado. Né? O relacionamento no casamento ele tem que ser nutrido. Todos os dias, né, nós como marido, primeiramente o marido, né, nós temos que nutrir esse relacionamento. A Bíblia diz que o papel do sacerdote na antiga aliança era trazer lenha, né, manter o altar aceso. Não podia faltar lenha no altar. Então, essa lenha, esse fogo, né, Jean, fala de manter o relacionamento aceso no casamento. E para isso o marido ele tem que estar buscando a Deus criatividade para sempre estar reconquistando a sua esposa, reconquistando dia após dia, dia após dia. A verdade é que quando a gente casa, esse fogo está queimando. Né? Quando a gente casa, só de encostar no cônjuge já sai faísca. Só que aí o tempo vai passando e vai havendo desgastes, e vai havendo contratempos, vai havendo discussões, muitas vezes ponto de vista diferente, opiniões diferentes. Aí aquele fogo que estava queimando lá no dia do casamento, ele vai apagando, vai apagando, vai apagando. E se a gente não acordar rápido, quando vê aquela chama lá do primeiro amor, do dia do casamento, lá do namoro, se apagou. Né? Se apagou. E assim
acontece também no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Expectativas frustradas, promessas adiadas, né? A palavra de Deus diz que a promessa adiada, ela faz adoecer o nosso coração. E o nosso coração adoece. Eu confesso para vocês, amados, eu já fiquei deprimido algumas vezes. E glórias a Deus que eu não sou o único, né? Tem o apóstolo Paulo aqui junto comigo nessa batalha, né? Atribulado, mas não angustiado. Perplexo, mas não desanimado. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. Mas a verdade é que tem hora que a gente fica abatido. Tem hora que a gente fica perplexo. Tem hora até que a gente desanima. A palavra de Deus fala que esse mesmo apóstolo Paulo aqui, ó, ele passou por um naufrágio que ele chegou ao ponto de desesperar da vida. Então, embora a palavra de Deus diga que Deus não dá provações maior do que a gente pode suportar, está escrito. Está escrito que Deus não dá provação maior do que a gente pode suportar. Mas tem momentos da nossa vida, se você realmente está seguindo a Jesus e levando a cruz, meu irmão, tem hora que parece que a cruz dá uma pesada, parece que fica mais pesada, não sei. Se alguém aqui já teve essa sensação, né? Que aí precisa chamar o Simão Sirineu. Tem aqueles momentos assim que você tem que chamar o Simão Sirineu. Me ajuda a carregar a cruz, que eu sozinho não estou dando conta. Por quê? Porque isso é real. A gente tem esses momentos. E tantos personagens da Bíblia passaram por isso, né? Elias ficou com medo. De uma rainha chamada Esté, ficou com medo. Ele entrou em depressão. Se trancou dentro de uma caverna, pediu a morte. Jonas também chegou a desejar morrer. Davi, com medo da perseguição do rei Saul, se trancou em cavernas algumas vezes, e lá ele compôs músicas, né? Algumas delas muito melancólicas, outras vingativas. Vai ler o Salmo. Vai ler o Salmo 135, né? Que caiam as pedras, né, sobre os filhos da Babilônia. Meu Deus, a pessoa que escreve um salmo desse está, no mínimo, cheio de raiva, cheio de ódio. Né? Você já leu o Salmo 135? É o 135 ou o 137? É o 137, né? Diziam, né? Arrasai até os alicerces, ó filha de Babilônia, condenada à destruição. Né? Feliz aqueles que pegaram os teus filhos e der com ele nas pedras. Meu Deus! Salmo 137, 9. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Isso aqui é um salmo de alguém que está cheio de ódio no coração. Imagina, eu não quero o mal do meu filho. Imagina se eu vou querer o mal do filho de alguém. Mas essas pessoas aqui eram pessoas que tinham sido exiladas na Babilônia. Estavam escravas, cativas na Babilônia. Né? E aqui eles diziam, né? Como que a gente vai poder cantar um cântico numa terra estranha, né? Como é difícil, né, cantar, né, ô Jean? Nós acabamos de cantar 2 músicas brasileiras, né? Não é música em espanhol, não é música. Então, não é tão fácil cantar uma música no outro país, né? Então tem que. É outro sonho. Agora, aqui vocês estão sendo bem recebidos, aqui ninguém está fazendo mal para vocês, né? Ninguém está aprisionando vocês. Agora imagina, aquele povo estava preso em Babilônia, estava debaixo de ameaça de morte, trabalhando como escravo, serviço pesado, né? E aí como que eles iam cantar na Babilônia? Estavam cheios de ódio, eles queriam, olha que as pedras caem sobre os filhos da Babilônia. Mas o melhor desse salmo aqui, que eu quero aproveitar, abrir um parênteses aqui, e falar um pouquinho do versículo 5, né? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza, apegue-se a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, e não preferir Jerusalém, a minha maior alegria.
Algo que Deus, durante o dia, Deus colocava no meu coração. Eu preciso, como pastor, começar a ensinar a vocês sobre a importância de orar por Jerusalém. A palavra de Deus diz, né, que prosperem aqueles que te amam, ó Jerusalém. O salmista aqui ele vai dizer que a minha língua se apegue ao paladar se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Então nós precisamos lembrar nas nossas orações de orar por Jerusalém. Jerusalém é a terra de Deus. Jerusalém é a cidade de Davi, a cidade do grande rei. E a menina, ela é a preciosa dos olhos do Senhor. O povo judeu é um povo eleito por Deus. Então Deus espera que a gente possa orar por Jerusalém, orar por Israel. Né? Que Deus faça cumprir a aliança que ele fez, né, com Abraão, com Isaac, com Jacó. João Batista. Eu sei que estuda. Tá tudo certo? Esperar. No seu carro eu vi, o seu carro era tu. Seu vídeo de pique, eu vi tu. Lá de Tupique. Tu não viu que tem uma bandeira do Brasil no meu carro também? Tu viu? Essa é a parte mais importante. A parte mais importante do meu carro é a bandeira do Brasil. Então, amados, é importante a gente lembrar de separar tempo nas nossas orações para orar por Jerusalém, orar por Israel. Amém? É a vontade de Deus que a gente lembre de Israel, Jerusalém, do povo judeu. Aquele povo é um povo escolhido. Agora voltando aqui para o cerne da mensagem, né? Então, alguém que chega a desejar que as pedras caiam sobre os filhos dos outros, né? No mínimo, alguém que está com o coração flechado, alguém que está com o coração amargurado. Então, muitos personagens da Bíblia ficaram amargurados, muitos personagens da Bíblia ficaram abatidos, tiveram momentos depressivos. O próprio Jesus, quando estava no jardim do Getsemane, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. O nível de angústia de Jesus era tamanho que ele chegou a suar gotas de sangue. Então, amados, ninguém está livre, né? Ninguém está livre das dores dessa vida. Ninguém está livre das guerras dessa vida. Ninguém está livre da angústia. Ninguém está livre das provações. E como eu estava falando no começo, quando as promessas retardam, quando parece que os sonhos não se cumprem, o nosso coração ele fica dilacerado, né? Às vezes parece que a gente não vai suportar. Alguns de nós aqui têm promessas, talvez sonhos, de anos e anos. E quanto mais demora a promessa, quanto mais demora o sonho para se realizar, mais dói o coração, né? Mas nós precisamos, né? Falei que o tema da mensagem era esperar, né? Passar pelo teste do tempo. Nós precisamos entender que, como eu já ministrei outras vezes, né? Tudo tem um tempo determinado por Deus. E esse tempo ele é determinado por Deus. Não é determinado pelo pastor Christian, não é determinado pela Leia, nem pela pastora Patrícia, nem pela Juliana, nem pelo Fulvio. É determinado por Deus. Enquanto as coisas não acontecem, enquanto os sonhos não se cumprem, enquanto aquilo que eu tanto preciso, ou eu desejo, eu preciso entender que eu estou passando pelo teste do tempo. E eu preciso ser aprovado. Amém? Preciso ser aprovado nesse teste. Mas eu quero dar uma boa notícia para vocês, né? Deus, já há um bom tempo, né? Há um bom tempo, nos direcionou uma cobertura espiritual. E assim como eu sou o pastor de vocês, eu também tenho um pastor sobre a minha vida. E muitos aqui sabem, né, que Deus dá decretos para ele. Para cada mês do ano, Deus dá uma palavra rema, né, um decreto. E o decreto do mês de setembro de 2023, o decreto é o seguinte: um novo ciclo começou. Tenho prazer em lhes anunciar um novo tempo. Como a noiva se prepara para o seu noivo, como na festa dos nubentes,
todos celebram, assim lhes darei novas danças, e não deixarei que a tristeza entre as suas portas. Amém. Esse é o tempo da colheita, essa é a hora da prosperidade dos meus filhos. Não os deixarei em castigo, pois estão aprovados no tempo da adversidade. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como o noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Amém, amados? Eu creio de todo o meu coração nessa palavra. Né? Creio de todo o meu coração que Deus realmente ele startou um novo tempo. É um novo começo, é uma nova fase. E Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Porque eu sei, melhor do que ninguém, para quem é membro desse ministério, né? Jan e Esmedito estão chegando agora, mas também eu conheço já um pouquinho da história deles, né? Então eu tenho certeza que todos aqui, né, têm passado por muitas provas. Todos aqui têm passado por muitas dores. Especificamente o Ministério Vim das Águas, não vou relembrar passado aqui, o passado passou. O passado ficou para trás, né? O que conta para Deus é daqui para frente. É uma nova fase que Deus está começando e a gente precisa realmente, definitivamente colocar uma pedra no passado. O passado ficou, o passado não volta mais. Então agora é para frente. Amém? Diga ao povo de Israel que marche, é para frente. Amém? É para frente. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considerais as antigas. Eu estou fazendo algo novo. Eu coloco rios no meio do deserto para dar de beber para o meu povo. Né? É a palavra de Deus para esse tempo. Né? Eu faço coisa nova. Deus está inaugurando, é um novo tempo. Então, amados, eu sei, né? Quando nós cantamos essa música do Gilmar de Brito aqui, a dor que passou, né? Eu sei que muitos de nós aqui passamos dores sofridas, né? Alguns de nós aqui gastou o estoque de lágrimas que tinha para chorar. Mas eu quero dizer para vocês, eu estou em linha com essa palavra, eu creio de todo o meu coração nessa palavra. Essa palavra, ela é a palavra de Deus, né? Deus vai secar toda a tristeza, toda a lágrima. Começou um tempo de colheita, um tempo de prosperidade. E Deus está dizendo, ó, fomos aprovados. Amém? Fomos aprovados não porque a gente é bom. Fomos aprovados porque Jesus, através desse tesouro que Ele depositou dentro de nós, Ele nos fez mais do que vencedores nele. Né? É em Cristo Jesus. Não é na força do nosso braço, mas é em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Amém? Eu quero encerrar lendo essa palavra, né? Quero encerrar lendo essa palavra. Romanos 8, né? 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amados, eu sei que algumas provas que nós passamos
foram muito dolorosas e difíceis, mas passou. Amém? Passou, e eu quero profetizar. Eu quero decretar a palavra que está em Amós, né? Que nós não passaremos a mesma angústia 2 vezes. Eu quero decretar sobre a vida de cada um aqui que as dores que nós passamos, nós não vamos repetir. Em nome de Jesus. As dores que nós passamos, nós não vamos repetir. É um novo tempo, é uma nova fase. Deus vai enxugar toda a nossa lágrima. Deus vai mudar a nossa história, vai mudar a história do Brasil. E nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós vamos viver aquilo que os olhos não viram, aquilo que nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Você crê? Eu quero orar por você. Depois eu sinto que tem mais alguém aqui que quer falar alguma coisa, né? E aí, se quer falar, você vai poder falar. Mas eu quero orar primeiro. Eu quero primeiro orar por você, amém? Quero orar como pastor sobre a tua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé. Amém? E que hoje é um dia profético hoje, né? O Ministério Vindo das Águas fazendo 9 anos. Ontem foi dia 7 de setembro. E hoje Deus vem trazer essa palavra para nós, né? Ele vai enxugar a nossa lágrima. Ele vai começar está começando, né, um novo tempo. Creia nessa palavra. Acredite de todo o coração. Acredite que tudo que você passou até aqui, tudo que você passou até aqui, não se compara ao que Deus tem preparado. Por mais que doeu, por mais que foi difícil, né, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus estava ensinando lições para cada um de nós. Deus queria nos levar para um novo nível, né? E Ele vai mudar a nossa história. Ele vai restituir o que a gente perdeu, o que o inimigo levou, né? Deus vai restituir. Deus vai restituir. Nosso Deus é um Deus de restituição. Amém? Ô Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, Pai, por todos os Teus filhos que estão nesse lugar. Tu sabes, ó Pai, as dores que nós enfrentamos nos últimos meses, Pai. Tu sabes as guerras que nós passamos, Tu sabes as lutas. Tu conheces o coração de cada um aqui, Pai. Só Tu sabes como é difícil esperar a mudança de fase, como é difícil esperar a mudança de estação, como é difícil esperar o novo tempo, Pai. Como é difícil, Pai, suportar as provações, como é difícil suportar as tentações, como é difícil suportar as perdas, como é difícil suportar o luto, Pai. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para declarar que o Senhor está começando um novo tempo. É um novo momento. E em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha enxugando, Pai.